Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Aqui é o Henry e nesse vídeo vou comentar sobre a impulsividade. Você já fez uma escolha e depois refletiu que não deveria ter escolhido ela? Já tomou alguma atitude e depois se arrependeu? Pois é, isso pode acontecer por falta de experiência. Às vezes você escolheu algo por não ter muita experiência, acabou errando e beleza, vai aprender com aquilo. No entanto, em alguns casos, pode ser que você tenha escolhido algo mesmo com aprendizado de que não seria uma boa escolha. E por que isso? Porque você continuou escolhendo, pois você agiu por impulso. E esse é um grande problema que, sinceramente, pode acabar com toda a sua vida. Um ato impulsivo pode te gerar uma avalanche de consequências negativas que não terá como voltar atrás. Portanto, acho melhor você ouvir o que tenho para dizer para que não entre em uma situação como essa. Então vamos ao que interessa. Primeiramente, você precisa entender o porquê é uma pessoa impulsiva, ou porquê, em alguns casos, está agindo por impulso. E nesse momento, há diversas possibilidades. Pode ser por raiva, pode ser por desespero, pode ser às vezes apenas porque você não está a fim de raciocinar. Enfim, pode ser muita coisa. Por isso vou comentar as principais aqui para tentar te ajudar nessa análise e depois te dar uma solução geral do caso. A raiva é um grande potencial de impulsividade, isso porque ela é contagiante e acumulativa. Sabe aquela famosa ideia de o chefe gritar com você gritar com sua mulher gritar com seu filho e seu filho gritar com o cachorro? Percebe que é uma cadeia de causa e consequência? A raiva age desse jeito. Às vezes você grita com alguém por impulso e depois fica até se perguntando por que perdeu a paciência tão rápido. E isso pode muito bem ser porque outra pessoa gritou com você e aí para descontar você grita com uma terceira pessoa, entende? Logo, se o problema da impulsividade é a raiva, você precisa aprender a descontar ela em algo que não gere um efeito negativo. E isso é fato, você precisa descontar em algo porque senão terá sempre esses impulsos. E aí, para isso, desconte em algo que poderá ser positivo para você, como fazer exercícios físicos ou correr, ou simplesmente ir atrás dos seus objetivos usando a raiva como energia. Mas você precisa colocar esse foco de raiva para ser descontado nesse tipo de coisa, porque se ficar agindo dessa forma e causando efeitos negativos, como gritar com alguém que se importa com você, isso só te levará a ter problemas. Sobre o desespero pode ser sim a causa da impulsividade, afinal, quem age com desespero é porque está encrencado em algo e precisa sair da situação atual. Por isso, faz qualquer coisa para encontrar paz novamente, e é aí que mora o perigo. Se você é alguém que está observando que apresenta muitas pressões e responsabilidades em sua vida e não consegue achar uma saída, passando a agir por meio de impulsos, então saiba que é porque você está dominado pelo desespero. E como resolver isso? Basicamente, você precisa primeiro dar um tempo para si e simplesmente enxergar que nenhum problema é demais. Ah, Henry, mas não consigo pagar minhas contas. Certo. E ficar desesperado vai ajudar? O que você precisa, acima de tudo, é agir com racionalidade nessas horas. E sei que pode ser complicado, mas é a melhor maneira de conseguir resolver isso. Se você ficar desesperado, pode ter certeza de que acabará se prejudicando bem mais se apenas tivesse mantido a calma. Logo, cuide desse desespero, tire um tempo, observe os problemas e vá planejando de forma racional, e quando você estiver achando saídas, verá que a calma já estará te dominando. Em relação a cansaço, que no começo comentei sobre não estar a fim de raciocinar, isso é bem normal. Às vezes você já pensou tanto que não está mais a fim de fazer nada e por isso vai agindo apenas por impulsos, como se fosse um animal, ao invés de um ser racional. E o pior é que em alguns casos, aquilo tudo que você já construiu pode acabar sendo destruído por essa sua mudança em que apenas não raciocina, não pensa direito. E como solucionar isso? A verdade é que nessa questão é importante saber dosar seu trabalho com seus momentos de relaxamento. Você precisa tirar férias, você precisa de descanso e de distrações, porque dessa forma você nunca se sentirá cansado de pensar, porque estará sempre dando ao seu corpo e mente um pouco de paz durante os intervalos de trabalho.
Logo, se você chegou nesse ponto de extremo cansaço é porque talvez não descansou bastante enquanto trabalhava. E agora, o que você mais precisa é relaxar, e não por horas, mas sim por dias. E quando voltar desse descanso, verá que estará pensando bem melhor. Enfim, claro que há outros motivos para você agir com impulso também. Um deles que não falei é o amor, por exemplo. Aliás, já é até clichê visualizar pessoas apaixonadas agindo por impulso devido a esse amor excessivo, esse amor cego. Mas, se eu fizesse a lista completa de motivos para essa impulsividade, o vídeo não acabaria nunca. Por isso, se você olhando essas 3 situações que comentei não se identificou ainda, então calma, vou te dar uma solução geral, que pode inclusive parar com esses impulsos seja em qualquer situação, que é reiniciar sua mente. Henry, que ideia fantasiosa é essa? Calma, deixa eu te explicar e depois você vê se faz sentido para você. Em todo momento de impulsos emocionais, onde você sente vontade de fazer algo mesmo sabendo que não será certo, você tem um tempo para acalmar sua mente, antes que faça aquilo que não poderia. E na maioria dos casos isso não acontece. A maioria acaba se deixando levar pelas emoções e comete todos os erros possíveis, por meio dos impulsos. Mas há quem consiga controlar, e essa forma de controle é a seguinte: chegar em um estado mental onde você não pensará em nada, ou seja, quando estiver nervoso ou desesperado, ou seja lá a situação em que estiver, sente em algum lugar e foque sua visão em algo que estiver na sua frente, seja uma paisagem, seja uma parede, seja uma cadeira ou um quadro, e simplesmente deixe sua visão focada nisso por uns segundos, e foque sua mente a observar isso, a pensar no objeto que está visualizando. Se você fizer isso por alguns segundos, te garanto que praticamente todo aquele impulso nervoso já terá ido embora e dando lugar a uma certa paz. De simplesmente desligar os raciocínios por um instante e focar em um objeto, ligando sua mente com sua visão. E quando essa paz estiver instaurada em sua mente, raciocine de novo, mas agora pensando na melhor solução, na melhor escolha, que poderá fazer em relação ao que já estava pensando antes. Você verá que antes você estaria pensando em cometer um grande erro, mas agora já estaria visualizando uma solução bem melhor, sendo mais estratégica e racional, te dando vantagens e não desvantagens. Bom, eu espero que tenha te ajudado com essas dicas e essa mensagem em geral, e se sim, deixe aquele like no vídeo, por favor, assim valorize o trabalho feito aqui. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais!